Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Mello e sejam todos bem-vindos a mais um encontro sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Esse será o nosso 31º encontro espírita. O tema desse ano é Eurípides Barçanufo e os lírios do campo, um novo olhar. A proposta do nosso estudo de hoje e desse ano é refletir sobre a confiança de Eurípides Barçanufo na providência divina para a construção dos novos tempos. Por fim, antes de começarmos o nosso estudo, vou lançar uma pergunta como reflexão para vocês. Como anda o nosso testemunho de fé diante da vida? E aí? Pense enquanto vamos fazer a nossa prece. Então vamos nos preparar para esse momento da prece? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e dizer assim: Deus nosso Pai, Pai de todos nós, Jesus nosso Mestre, Pastor de nossas vidas, Médico das nossas almas, falange de espíritos da equipe do professor Eurípides Barçanufo, que as bênçãos infinitas desses espíritos da casa de Leon Denis recaia sobre nós, nessa manhã de estudo, Senhor. Esse estudo que foi preparado com todo amor e carinho para esses jovens, para envolvê-los, para que eles estejam receptivos para o conteúdo do nosso estudo e que esse estudo, Senhor, venha de encontro às suas necessidades. Abençoa a todos os jovens, a todos os lares que estamos adentrando virtualmente. Abençoa, Senhor, os nossos esforços em divulgarmos a doutrina espírita e, mais ainda, divulgar a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Ampare a todas nós, Senhor, nos sustente e que a Tua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E aí, vamos começar o nosso estudo? Iremos realizar o nosso estudo desse ano de uma forma diferente. Faremos uma mesa redonda com perguntas e respostas. E traremos algumas convidadas para participarem dessa mesa redonda. As amigas são evangelizadoras do Centro Espírita Leon Denis, como também fazem parte e dão aula no CODE Jovem. Vocês conhecem o CODE Jovem? Não? Todos os jovens estudam, a cada 6 meses, um livro da codificação. Olha que maravilha! Então, são elas as nossas convidadas. Joseilda Tavares. Jo, diga suas primeiras palavras de boas-vindas para os jovens. Bom dia, pessoal. Meu nome é Joseilda e hoje vamos estar aqui juntos nessa manhã estudando um pouco mais sobre Eurípides Barçanufo. Então, eu convido vocês para o 31º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo e os lírios do campo, um novo olhar. Vamos ter um novo olhar? Agora vou apresentar a vocês uma outra companheira evangelizadora da juventude e trabalha no CODE Jovem, Jurema Marques. Seja bem-vinda, Jurema. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Jurema Marques e eu faço parte do grupo de evangelizadores do Celdinho. E estamos aqui nesta manhã para bater um bom papo sobre o 31º encontro sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. E por fim, a nossa companheira evangelizadora do Centro Espírita Leon Denis, nossa querida Lucilene Coutinho. Seja bem-vinda, Lucilene. Olá, Kátia, Jurema, Jô, pessoal, como estão? Espero que todos estejam muito bem. Muito feliz de estar aqui hoje para a gente estudar sobre esse espírito de alto valor. E só temos a desejar, a pedir
que as nossas reflexões e os nossos estudos sejam muito proveitosos. E assim será. Vamos lá? E agora que já foram apresentadas nossas convidadas do dia de hoje e já alimentamos o nosso espírito com a prece, vamos apresentar para vocês um vídeo que dará início ao nosso encontro. Vamos à nossa sensibilização? Preste bastante atenção e depois voltamos. Todos os dias somos convidados à reflexão em torno dos nossos passos na caminhada em direção a Deus, o grande Pai. Essa caminhada longa e ascensional, na maioria das vezes, é dificultada pelas nossas más escolhas, que nos fazem colher os frutos amargos daqueles momentos que não soubemos aproveitar para impulsionar o nosso progresso de espírito imortal. Catástrofes, tragédias, pandemias que acometem a humanidade justamente para que se possa valer a lei do progresso. Temos como exemplo a gripe espanhola, de 1918 a 1920, uma pandemia devastadora que dizimou milhões de vidas em todo o mundo. Um século depois da gripe espanhola, em um novo contexto histórico, eis que se anuncia uma nova pandemia mundial, a Covid-19, que é uma doença infecciosa causada por um coronavírus recém-descoberto, denominado de SARS-CoV-2. Esse novo vírus possui o mesmo poder devastador que a gripe espanhola, com distintas variantes, cepas e linhagens, que fazem com que tenhamos a sensação de uma nova pandemia infindável. Com isso, algumas indagações se internalizam, principalmente quando tentamos relacionar o advento de pandemias com a vida espiritual. Será que as pandemias são castigos divinos? Há um objetivo divino, superior, através desses tipos de flagelos destruidores? Olá, voltamos! Muito conteúdo nessa sensibilização para começarmos o nosso estudo. Eu tenho algumas perguntas a fazer a nossas convidadas. Vou começar a nossa mesa redonda fazendo a primeira pergunta para a nossa amiga Joseilda. Joseilda, os jovens têm feito algumas indagações tentando relacionar o advento de pandemias com a vida espiritual. Você poderia falar um pouco sobre isso? Kátia, a relação do advento, de pandemias com a vida espiritual nos mostra que, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós vamos fazendo o quê? Escolhas ruins, que nos fazem colher o quê? Frutos amargos. E, diante da dor e do sofrimento que isso causa a cada um de nós, aprendemos o quê? A fazer as melhores escolhas. E com isso, ajudando na nossa própria regeneração e na regeneração da humanidade. Quer dizer, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Ok? Respondida a nossa pergunta pela Joseilda, agora me dirijo a você, Jurema. Essas pandemias que foram apresentadas no vídeo, tanto a gripe espanhola como o Covid-19, são castigos divinos? Você poderia nos responder? Posso responder sim, Kátia, a esta pergunta. Não, não é castigo. Até porque castigo é pena ou punição que se inflige a uma pessoa ou a um animal. E nada acontece sem a permissão de Deus, até porque Ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Porém, Deus dá a cada espírito a liberdade de escolha.
deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos, mas também de suas consequências. Então é importante sabermos isso, porque essa foi a resposta dos espíritos para Kardec na questão 258 do Livro dos Espíritos. Aí, hoje em dia, nós estamos vendo muitos jovens não querem usar máscara, não querem ficar, né, junto com os amigos nos bailes, querem ir para as festas, sem nenhuma preocupação com as recomendações sanitárias. E aí, se vem acontecer algo com eles, eles não podem dizer que é castigo de Deus. Claro que não é, até porque cada um tem a sua escolha. E a cada escolha nós vamos ter a nossa consequência. Se a escolha for boa, uma consequência boa. E se a escolha for ruim, a consequência com certeza não será boa, será uma consequência ruim. Então, fiquem atentos, jovens, porque neste momento de pandemia, o importante é que vocês possam estar seguindo, sim, toda a orientação sanitária, porque isso é respeito à lei de Deus e também à lei do homem. Para complementar a fala da Jurema, a gente vai trazer o caso de uma senhora de 102 anos. Gente, esse caso foi assim, foi divulgado amplamente, né, na imprensa internacional. Por quê? Porque ela tem 102 anos? Não é só por isso, mas porque esta senhora de 102 anos, ela passou por 2 pandemias. A gripe espanhola, né? E a Covid-19. Vou resumir o caso. Ela, em 1918, era um bebezinho. Então, estava ali o auge da gripe espanhola, ela contraiu a gripe espanhola. Ela, bebê, se curou. Os anos se passaram, né? Ela vive atualmente numa casa de repouso. E o ano passado, né, em 2020, abril de 2020, ela contraiu o Covid-19. Foi tratada pelos médicos, cumpriu o isolamento social, se curou do Covid-19. Isso em abril. Quando foi em outubro, ela novamente contraiu o Covid-19. E, de novo, todo o tratamento foi feito. Tratamento médico e isolamento social. Ela se curou de novo. Outra coisa, hein? Preste atenção. E ela não só teve isso, não. Ela, mais nova, teve câncer, que ela se curou. Teve uma hemorragia interna, também se curou, né? Ela é a pessoa mais velha a se curar da Covid-19? Provavelmente não, pode ter tido pessoas mais velhas do que ela se curando da Covid-19. Mas ela é a pessoa mais velha a se curar, né, 2 vezes da Covid-19. Até o momento não se tem notícia de outra pessoa, né, que seja mais velha do que ela, que tenha se curado 2 vezes da Covid-19. Né? Então, quer dizer, vem bem de encontro, né, com o que a Jurema trouxe para cada um de nós, não é verdade? Agora eu vou direcionar a minha pergunta para você, Lucilene. Há um objetivo divino, superior, através desses tipos de flagelos destruidores? Para responder essa pergunta, vamos lá na questão 737 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos: com que objetivo Deus golpeia a humanidade com os flagelos destruidores? E os espíritos respondem que é para a humanidade progredir mais rapidamente.
E eles continuam dizendo que o que nós achamos que são flagelos, prejuízos, para eles são apenas perturbações que são necessárias para que a ordem das coisas se altere mais rapidamente. O que levaria séculos, através dessas perturbações, as coisas se alteram mais rápido. Então, pensando na nossa vida, no nosso cotidiano, quando existem as dificuldades, as dores, será que são castigos de Deus? Não. São oportunidades de crescimento espiritual e principalmente moral. Precisamos ter ânimo, precisamos ter fé, saber que Jesus está sempre ao nosso lado e que tudo vai melhorar. E principalmente saber que tudo tem um fim útil. Pelo que entendi, se pronunciam novos tempos para a humanidade. Que rumos serão esses, João? Você pode nos responder? Mas antes de você nos dar a resposta, vamos aguardar um pouquinho que vamos apresentar para vocês, jovens, uma música que se chama Evoluir. É letra e música de Tiago Silva e vozes Tiago Tavares e Xana Tavares. Ouçam, ela é muito bonita. Recomeçar, não desistir, buscar novas formas para progredir, ir ao mais fundo e por um segundo saber a resposta de estarmos no mundo, evoluir. Somos espíritos sedentos de luz, de amor e verdade, se andarmos com Cristo, se amarmos a Cristo, seremos novo ser a renascer a cada pôr do sol, pra iluminar as sombras que há em nós, reacender a chama do amor. Deus é por nós, seremos mais em Deus, seremos mais em Deus. Voltamos! E aí, Jô? O que são os novos tempos? Que rumos são esses? Os jovens querem saber. Respondam pra gente, por favor. O que são os novos tempos? E que rumos são esses? Bem, Kátia, a gente vai responder aqui, né? Os novos tempos, né, estão relacionados ao quê? À lei de progresso.
né? E a providência divina, ela tá sempre, né? Ela tá de forma sempre presente, desde a formação do mundo até os dias de hoje, né? Ela vai o quê? Essa providência divina vai estimulando o progresso do globo terrestre, né? E também, né, quando a humanidade está preparada, está madura, né, o que acontece? Ela vai subindo os degraus da evolução moral espiritual, né? Então, a partir disso, se dá o quê? Uma mudança de ciclos, né? Uma mudança de ciclos, né? E que a gente pode dar o nome de novos tempos, né? Os novos tempos. Os novos tempos são o quê? São novos ciclos. Humanidade mais madura, humanidade mais pacífica. O globo terrestre vai também se adequando a essa, né, a essa nova humanidade. E assim sucessivamente. Porque isso está onde? Isso é da lei de progresso, né? Nós todos, humanidade, estamos, né? Nós obedecemos às leis divinas. E obedecemos, quer dizer, e a lei de progresso também. A gente vai obedecendo essa lei. Ok? Nossa, o estudo tá tão bacana, né, gente? Eu agora vou fazer uma pergunta a Jurema, a nossa amiga Jurema. Jurema, Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente que sim. Em todos os tempos, houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Essa resposta está no Livro dos Espíritos, que é da questão 622. E nós temos como um grande exemplo o nosso querido professor Eurípides Barçanufo, que foi um homem de missão. O professor Eurípides Barçanufo, desde tenra idade, em torno dos seus 6 aninhos de idade, ele já era um menino muito bom, já fazia o bem, já era um menino carinhoso. E ele ajudou seu pai trabalhando no armazém como balconista. E também ajudava, né, como esse armazém ficava próximo a uma estação, ajudava as pessoas que chegavam, né, de viagem na estação ferroviária, carregando as malas, limpava e alimentava os cavalos. E todo o dinheiro que ele recebia, ele corria para casa e entregava à sua mãe para comprar pão quando faltasse comida em casa. Então, olha que brilhante que foi esse espírito. E foi um espírito de missão. E deixou para a gente um grande exemplo que deveremos, com certeza, seguir como um modelo, porque esteve tão próximo da gente, né, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Vamos dar uma pausa nesse momento para uma atividade bem legal, super fácil, o momento enquete. Quem vai realizar esse momento enquete, essa atividade com vocês, é a nossa amiga Ivete Freixas. Vamos lá? Obrigado, Kátia. Bom dia. Bom dia a todos. Espero que estejam bem e vibrando com o nosso encontro, que está maravilhoso, não é mesmo? Vamos dar continuidade com a enquete. Tenho a certeza que as perguntas estão fácil. Vão acertar de primeira. Quem sabe vão ganhar até estrelinhas. Vamos começar? Primeira pergunta. Desde pequeno, tinha uma capacidade intelectual muito grande.
Tá fácil essa? Vou ajudar com a segunda dica. Estudou no colégio muito importante na Suíça. E melhorou a dica? Já dá para ter uma noção? Vamos tentar mais uma? Em maio de 1854, teve contato pela primeira vez com as mesas girantes. Quem será? Já deu para perceber quem é? Tá fácil. Mas, por via das dúvidas, vou dar mais uma dica. Lançou no dia 18 de abril de 1857 o Livro dos Espíritos. E aí? Ficou fácil agora, né? Quem acertou? Certo. Allan Kardec. Agora vamos para a segunda enquete. Primeira pergunta. A princípio, era de uma família católica. Muito fácil, não? Não? Dá para pensar quem é? Então vou à segunda pergunta. A sua dúvida era sobre as bem-aventuranças. Aí tá fácil, né? Todo mundo já sabe quem é, não? Precisa da terceira dica? Então vamos lá com a terceira pergunta. O primeiro livro espírita que ele leu foi o Depois da Morte, de Leon Denis, dado pelo seu tio Mariano. Agora ficou fácil. Eu acho que vão ganhar estrelinhas. Bom, por via das dúvidas, vou dar mais uma dica. Fundou o Colégio Allan Kardec em 31 de janeiro de 1907. Agora ficou muito fácil essa dica. Quem foi? Isso mesmo. Professor Eurípides Barçanufo. Muito bem. Parabéns quem acertou. Se não, vamos pesquisar novamente para fazer um melhor atendimento, né? Então, na pergunta anterior, nós ouvimos da nossa companheira Jurema que Deus envia certos homens para cumprir uma missão de revelar as leis de Deus para os homens. Então, diante dessa resposta que a Jurema nos deu, eu pergunto a você, Lucilene, esses espíritos que vieram revelar essa lei de Deus para a humanidade, deixaram um legado muito grande para todo sempre. O que esse legado tem a ver com os novos tempos? Você pode responder para todos nós? Bem, o que é um legado? A gente precisa pensar nisso. Legado é herança. O que deixaram para nós? E será que Eurípides Barçanufo deixou alguma herança para nós? O que vocês acham? Eurípides, ele viveu o Evangelho redivivo. Ele aplicou as leis de Deus. Ele soube usar o amor fraterno, a caridade. Então, com certeza, ele deixou um legado muito importante. E é uma referência do passado, como outros espíritos de alto valor que nós temos, que a gente pode usar seus modelos de vida, suas atitudes, como exemplos para que a gente possa seguir no presente, hoje. Estou fazendo alguma coisa que não é legal? Como que Eurípides fazia? Como que ele faz? Posso fazer também? Vou tentar.
E aí, agindo assim no presente, eu sou capaz de construir um futuro melhor, construir esses novos tempos melhores. Só depende de nós. Então, Lucilene, pelo que você está dizendo para todos nós, existe um objetivo para a encarnação dos espíritos? Você pode nos responder? Para respondermos essa questão, vamos a outra questão. Lá do Livro dos Espíritos, questão 132, que Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação? E os espíritos respondem que é fazer os espíritos chegar à perfeição. Para uns é missão, para outros expiação. E para completar o pensamento, tem uma passagem de São Luís no Evangelho, capítulo 4, item 25, que não vou falar com as palavras dele, vou falar com as minhas. Diz que se realizarmos as nossas tarefas com zelo, a gente chega a essa perfeição mais rápido. Senão, a gente retarda. Então, a gente pode concluir que para a gente chegar mais rápido à perfeição, só depende de nós, das nossas escolhas. Envolvidos pelo estudo que as companheiras estão trazendo para todos nós nessa manhã, e de posse da resposta do Livro dos Espíritos, que Deus envia certos homens em missão para revelar suas leis e que há um objetivo quando encarnamos, iremos apresentar para vocês, jovens, um vídeo da trajetória das reencarnações de Eurípides Barçanufo, para que vocês compreendam essa escala de evolução, de progresso, de conquista do espírito imortal, que somos todos nós. Trajetórias das reencarnações de Eurípides Barçanufo. Marcos. Origem romana. Pai, Colpônio, alto mandatário romano na Judéia. Com 8 anos de idade, após ver soldados do Império escoltarem uma leva de escravos, Marcos cai doente e pede que o pai liberte os escravos que estão em sua propriedade. Colpônio atende o pedido de Marcos e promove em si uma transformação moral. Marcos tem contato com a doutrina dos essênios. Compreendia a necessidade do auxílio aos enfermos, trabalhando junto aos necessitados com medicamentos para o corpo e a alma. Já trazia a humildade como virtude. Marcos teve contato com Jesus, que aparentava 14 a 16 anos. A fidelidade aos ensinos do Cristo. Aguardo dos céus a necessária mercê, a fim de garantir-me a iluminação da rota a percorrer, disse Marcos. Rufo, escravo romano e cristão fervoroso, reencarnou no século III. Os romanos antigos tinham suas leis, elaboradas sob inspiração dos deuses que eles acreditavam. O império não admitia a existência de um Deus supremo, como apregoado pelos profetas. Sou escravo e sempre servi aos meus senhores com lealdade, mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Leal aos seus senhores, fé inabalável em Jesus. Morreu dando seu testemunho de plena confiança nos ensinos de Jesus. Johann Caspar Lavater. Nascimento: 15 de novembro de 1741,
em Zurique, Suíça. Morte, 2 de janeiro de 1801, em Zurique, Suíça. Ocupação: magnetizador, médium, psicógrafo, pastor, filósofo, poeta, teólogo e fisiognomista. Seu fervor oratório e genuína profundidade de convicção lhe deu grande influência pessoal. Contribuiu grandemente para a divulgação do pensamento cristão. Orador nato, convicção pessoal, divulgador do pensamento cristão, foi precursor de Allan Kardec. Acreditava na vida após a morte. Eurípides Barçanufo. Reencarne, 1º de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais. Desencarne, 1º de novembro de 1918, em Sacramento, Minas Gerais. Eurípides Barçanufo foi aquele que não se cansou um minuto sequer. Aquele que nada dizia para reclamar na hora de servir ao próximo em alta madrugada, quando mal tinha fechado os olhos para dormir. Servia ao próximo com total esquecimento de si. A bondade era a sua marca, como a humildade. Sua dedicação à educação do espírito era puro amor, fiel aos ensinos de Jesus. Escrever sobre a vida de Eurípides Barçanufo seria quase o mesmo que fazer a biografia de Jesus, disse Chico Xavier. Jô, agora vou me dirigir a você. De acordo com o vídeo que acabamos de assistir, né? Podemos dizer que a cada nova encarnação nos aperfeiçoamos junto às leis de Deus? Sim, a cada nova encarnação a gente vai o quê? Se melhorando, né? A gente vê isso, olha, Eurípides Barçanufo, né? A gente viu ali, né, algumas encarnações dele, e a gente foi vendo que o progresso desse espírito até chegar aonde a gente conhece, né, na figura de Eurípides Barçanufo. A mesma coisa somos nós. Todos nós obedecemos, né, a essas leis, e todos nós, espíritos criados simples e ignorantes, passamos, né, por esses estágios. Então, aquilo que eu achava que era correto há 100 anos atrás, o duelo, vamos colocar ali o duelo, que eu achava correto e que a própria sociedade achava correto, hoje em dia já não é mais, né? Já não é mais, a gente já compreendeu que não temos que resolver as coisas, né, pelo olho por olho, dente por dente. É preciso que haja diálogos, conversas e haja retomada de posição. Olha aí como é que a gente progrediu, né, de 100 anos atrás até agora. E também daqui a 100 anos a gente vai estar o quê? Melhor do que agora, né? O que a gente ainda toma como verdade, daqui a 100 anos, com a reencarnação, né, com a justiça da reencarnação, com o progresso intelecto moral, a gente vai vendo que aquilo que a gente acreditava não era bem a verdade, né? Então a gente vai mudando, modificando, melhorando as nossas atitudes. Imagina só daqui a 100 anos, né? Como é que a gente vai estar, né?
muito melhores, né? E não é uma maravilha a gente saber compreender isso? E a gente vai vendo, né, esses espíritos, como Eurípides Barçanufo, tendo a possibilidade de ver, né, de ver o seu caminhar em algumas encarnações. Olhar para Eurípides Barçanufo em suas caminhadas é olhar também para a gente. Não que a gente esteja no patamar dele, mas é olhar a nossa caminhada como espíritos. Progresso. Lei de progresso. Evolução. Ok? Aproveitando o gancho da resposta da Joseilda, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, Jurema. O período atual é um momento de crescimento moral? O que você acha? Você pode nos falar sobre isso? Sim, Kátia, com certeza. Esse período atual é um grande convite para o nosso crescimento e amadurecimento do nosso senso moral. Estamos vencendo uma pandemia, né? Todos nós sabemos disso, no qual estamos sendo convidados a rever os nossos valores por meio da mudança de comportamento, de atitudes, pensamentos, sentimentos. Isto porque precisamos melhorar individualmente na questão moral, como também contribuir com a melhora de toda a coletividade, pois somente desta forma nós poderemos ter um mundo melhor, com mais esperança, alegria, respeito pela vida e amor ao próximo. Nesse sentido, precisamos ser fraternos e solidários. Então, jovens, quando a gente recebe uma orientação que devemos seguir, né, seguir a lei do homem, que é realmente estarmos atentos às orientações sanitárias neste momento da pandemia, realmente a gente tem que fazer isso. Ainda que muitos dos jovens não estão preocupados, mas precisa se preocupar em cuidar de si e cuidar também do próximo, porque somente dessa forma que nós podemos ser solidários com o nosso próximo, ser fraterno com o nosso próximo. Então fiquem atentos a isso, ok? Então podemos dizer, Lucilene, que a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Toda a lei de Deus está pautada nessa máxima de amor ao próximo. E para corroborar isso, a gente vai lá no Evangelho, a gente vai ler de lá para não perder nada. Evangelho capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Jesus diz: amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. Kardec comenta: é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais segura a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo o que desejamos para nós. Então, tempos de pandemia, o que eu posso fazer para ajudar o meu próximo? Tem algo? Posso ser fraterno, posso ser caridoso, posso ir ao encontro do outro, não presencialmente, lógico, mas eu posso ir ao encontro do outro virtualmente. Eu posso fazer uma prece, não só para a minha família, para os meus amigos, mas para toda a humanidade, pedir saúde, pedir cura. Posso, não posso? Então, que a gente possa usar essa oportunidade que a gente está tendo para praticar o que Jesus nos diz e o que, como eu falei no início, é a máxima da lei de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Que possamos ser realmente capazes disso. Para contextualizar tudo isso que estamos conversando nessa manhã,
Iríamos apresentar um vídeo para todos vocês sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Trazer um exemplo de Eurípides Barçanufo para todos nós. O nome do vídeo é A Visão de Eurípides Barçanufo, retirado do livro A Vida Escreve. Começara Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, no estado de Minas Gerais, a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando certa feita à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em campina verdejante. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os templos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem e ergueu os olhos humilde. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe o pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Recordou, no entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu. Mas, desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: Choras pelos descrentes do mundo? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar, e após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não choro pelos descrentes aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Eurípides não saberia descrever o que se passou então. Como se caísse em profunda sombra ante a dor que a resposta lhe trouxera, desceu.
e acordou no corpo de carne. Era madrugada. Levantou-se e não mais dormiu. E desde aquele dia, sem comunicar a ninguém a divina revelação que lhe vibrava na consciência, entregou-se aos necessitados e aos doentes, sem repouso sequer de um dia, servindo até a morte. Mediante o que foi passado no vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para as 3 colaboradoras do nosso encontro. O que precisamos para enfrentar esse novo normal? Você pode me dizer, Jô? Olha só o que a Kátia perguntou, né? Pra gente, né? O que precisamos para enfrentar esse novo normal, né? E o que a gente precisa para enfrentar o novo normal? Né? Construir a fé em nós mesmos e manter essa fé. Sabemos que está complicado, sabemos. Mas o que a gente pode fazer? Trabalhar essa fé, essa confiança em Deus, a confiança em Jesus, na espiritualidade superior. O barco que todos estamos tem um comandante, que é Jesus. Aprendemos que as inclemências da natureza fazem parte da nossa caminhada evolutiva. Estamos no planeta de expiações e provas ainda. Somos espíritos imperfeitos. Carregamos dentro de nós ainda o mal, o egoísmo, o orgulho. Então, precisamos o quê? Nos despojar desses sentimentos de baixa vibração e aumentar a nossa vibração, nos aproximarmos desses espíritos, como Eurípides Barçanufo, que vem nos ajudando, agora como espírito, né, desencarnado, ele vem nos ajudando. Ele é um dos nossos benfeitores espirituais. Então a gente precisa confiar, ter a certeza de que tudo está dentro do cabimento da lei. Então vocês, todos nós, precisamos manter essa fé firme, acesa, para ajudar aos companheiros que vêm na retaguarda, que ainda não têm esse conhecimento, que ainda não compreendem muitas das vezes, né, a finalidade da vida de uma encarnação e que acha que está tudo perdido. Então que a gente possa, né, fortalecer, né, esse grupo que veio nos ajudar. Agora é a hora da gente fazer a nossa parte. Mínima que seja, mas é o máximo que cada um de nós pode dar, ok? E você, Jurema, o que você pode nos responder sobre essa pergunta? O que precisamos para enfrentar esse novo normal? Kátia, eu acredito que para nós enfrentarmos este novo normal, precisamos deixar de lado as 2 chagas da humanidade, que são o orgulho e o egoísmo, e buscar veemente
esta construção da fé em cada um de nós. Mas a fé raciocinada, que nos traz lindamente o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, item 11, que nos diz o seguinte: a fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os novos instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Então, para que nós possamos nos regenerar, precisamos estar certos de que essas transformações que estão ocorrendo no mundo é para a promoção da melhora da humanidade, do progresso moral da humanidade. E se nós alavancarmos o nosso principal potencial da nossa alma, que é a vontade, em querer mudar, com certeza nós conseguiremos esse progresso moral que tanto, tem se falado ultimamente. Então, por isso que nós estamos aí, passando por mais um instrumento de aprendizado que é a pandemia, porque precisamos nos melhorar moralmente, ok? E você, Lucilene, o que você tem a nos responder sobre essa pergunta? O que precisamos para enfrentar esse novo normal? A gente está sendo convidado a pensar um pouco também no interior. No autoconhecimento, no autocuidado, no autoamor. O que faz sentido para mim? O que meu espírito quer? Como eu posso mudar? Então, é isso. Esse novo normal vai depender das nossas atitudes, como a gente já falou, das nossas atitudes no presente. E estão nas nossas mãos. A gente pode decidir. A gente tem esse poder. O que eu quero para mim, o que eu quero para os outros, o que eu preciso mudar agora, o que eu preciso fazer diferente agora, para que eu possa ter um futuro melhor, que eu possa contribuir na construção de novos tempos, realmente, melhores tempos. Vamos refletir sobre isso, tá bem? Chegamos ao final do encontro de Eurípides Barçanufo. E aí, vocês gostaram? E para encerrar mesmo, eu vou deixar aqui 2 reflexões para vocês. Pense, medite e respondam para vocês mesmos. Primeira, qual o homem que pode dizer que tem fé se nunca testemunhou? Como está o nosso crescimento espiritual, moral e emocional? Enquanto vocês pensam sobre as reflexões, vamos para o nosso momento quiz com a evangelizadora Eliane Marinho. Alô, galera! Agora vamos a um joguinho, o jogo quiz. 5 perguntas. Vamos lá, pergunta 1. Em relação à gripe espanhola 1918 e à Covid-19 2019, pode-se dizer que, letra A, é o castigo divino. Letra B, nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E aí? Vou dar o tempo, hein? 1, 2, 3. A resposta certa é? Muito bem, letra B. Isso aí, gente. Muito bom. E aí, agora, pergunta 2, né? Com que objetivo Deus golpeia a humanidade através de flagelos destruidores? Letra A, para disseminar toda a humanidade da Terra. Letra B, para fazê-la progredir mais rápido. Vamos lá, dando tempo? 1, 2, 3. A resposta certa é a letra B. Muito bem, acertaram, né? Pergunta 3. Eurípides Barçanufo
foi sustentado pela providência divina no seu trabalho de exemplificação do seu aprendizado espírita. Letra A, isso é falso, ou letra B, isto é verdadeiro? E aí? 1, 2, 3. A resposta certa é a... Novamente a B, gente. Olha, tá fácil, né? Agora a questão 4. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres sentimentos que conduzem o homem ao bem. Podemos dizer, então, que ela é, letra A base para a regressão da humanidade. Letra B, a base para a regeneração da humanidade. Ou letra C, nenhuma das respostas anteriores. E aí, vamos pensar. Essa pensa um pouquinho, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3. A resposta certa é a B. Muito bem, quem respondeu bem, acertou. Então, vamos para a quinta e última pergunta, hein? A regeneração da humanidade, portanto, não tem absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta afirmativa, podemos dizer que ela é, letra A, falsa, ou letra B, verdadeira. Vamos lá, hein? Prestar atenção na pergunta, na afirmativa. Então, vou contar. 1, 2, 3. A resposta certa é a letra B. É uma afirmativa verdadeira. Muito bem, gente. Quem acertou tudo está de parabéns, tá? Jô, chegamos ao final do nosso encontro. Gostaria que você colocasse aí, fizesse as suas considerações finais. Bem, pessoal, né? Eu só tenho que agradecer a vocês, né, pela companhia, pelas vibrações, rogando a Deus e a Jesus, a Eurípides Barçanufo, que possamos, né, em outras datas estarmos juntos de novo, estudando e aprendendo mais sobre esse espírito valoroso que é Eurípides Barçanufo. E assim fiquem com Deus e tenham um ótimo final de domingo. E agora você, Jurema, quais são as suas considerações finais? Enfim, chegamos ao final, né, do nosso estudo, que foi tão bom na manhã de hoje. Eu quero agradecer muito a Deus, a Jesus, ao nosso querido patrono Eurípides Barçanufo, pela oportunidade do trabalho, do estudo, junto aos jovens do Celdinho, de todos os centros do Brasil e do mundo. Que vocês possam levar o fruto desses estudos, dessas reflexões, para a prática diária de cada um de vocês, viu, meus jovens? E não desanimem, nunca, e não desistam nunca. Nós vamos melhorar, a pandemia ela vai passar, mas precisamos fazer a nossa melhor parte na obra da criação, ajudar naquilo que nós já temos condições de ajudar, ok? Um ótimo final de domingo para vocês, um grande beijo no coração de cada um e até o ano que vem, se Deus quiser. Beijo! E agora é com você, Lucilene, as suas considerações finais. Só tenho a agradecer a oportunidade que tivemos da tarefa e que possamos levar grande parte do que foi refletido aqui, do que foi pensado, que foi sentido. Que Jesus permaneça conosco nos nossos lares, nos nossos corações. Agradecemos a todos vocês que participaram do 31º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo, a companhia de vocês durante todo o estudo, tá? Continue firme na sua caminhada de fé,
tenhamos fé, não percamos a esperança nunca. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece. Vamos fazer junto, eu e você? Vamos lá? Deus nosso Pai, muito te agradecemos por essa manhã de estudo, no qual falamos sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Estudo esse, Senhor, tão necessário por esse momento, nesse momento que estamos passando. Momentos de dificuldades, momentos difíceis para a vida de todos nós. Que a doutrina espírita venha em nosso socorro, trazendo um alento, trazendo um amparo, uma sustentação na nossa caminhada rumo ao bem, rumo ao amor, rumo na construção da fé. Por isso, Senhor Jesus, te agradecemos, somos gratos a Ti e a Deus. E sabedores que somos, que o amor de Deus nos ampare e nos assiste, é que damos por encerrado o nosso encontro desta manhã, o nosso 31º encontro espírita sobre a vida e obra de Eurípides Barçanufo. Nos abençoe infinitamente, Pai. Que assim seja, graças a Deus. E assim nos despedimos de vocês com um forte abraço. E até mais, tá? Tchau!